Um dia você vai ter que se abrir e perceber que algumas pessoas querem te ajudar e que você pode confiar nelas. Sim, meus amigos, finalmente eu vim falar de Falcão e o Soldado Invernal. Demorou? Demorou. Mas vocês sabem por quê, né? Se vocês me seguem aqui no Instagram, que eu fiquei um tempão sem o meu PC. E se você quiser saber todo o rolê, toda a saga do porquê o PC demorou pra voltar e tudo mais, o que aconteceu com ele, vai lá no meu Instagram e confere o IGTV em que eu estou contando tudinho de como foi. Beleza? Mas assim, faz quase um mês que a série terminou e tudo mais, então não faz muito sentido eu vim contar pra vocês o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, eu ainda quero falar de Sam and Bucky. Sim, esse é o jeito carinhoso que eu chamo a série, né? Porque vamos combinar que nem o Sam é mais o Falcão e nem o Bucky é mais o Soldado Invernal, né? Então, se durante aqui o vídeo eu falar, porque em Sam and Bucky, você já sabe que eu estou falando do título da série, né? Até porque é mais curtinho também. Explicações dadas, o importante é que eu ainda queria muito falar dessa série, porque eu acho que ela foi incrível. Só que eu decidi fazer uma lista com os pontos fortes da série, começando pelos que mais importam para o universo MCU, e depois a gente vai desdobrando aí, destrinchando naqueles assuntos que a gente sabe que são relevantes para o mundo e estão ali com uma nova roupagem para ficar mais interessante. E vocês já sabem que isso é o que eu acho brilhante de histórias, tanto nos livros quanto no cinema, sabe? Então, sem mais delongas, bora para essa listinha incrível que eu bolei aqui, beleza? O primeiro e mais relevante assunto pra gente entender o MCU foi a gente entender melhor o que aconteceu com o mundo depois que a galera voltou. Depois de 5 anos, o que aconteceu com o mundo com metade da população voltando? A gente viu lá em WandaVision o aspecto mais individual, que foi mais o caso da Wanda e da Monica Rambeau, mas aqui a gente tá vendo mais o aspecto mundial, o aspecto político. Então, basicamente, o que aconteceu é, depois que metade da galera sumiu, o mundo tinha que continuar. Só que metade, inclusive dos empregos, estavam desocupados. Então, muitas pessoas até se mudaram de país, situações, por exemplo, de pessoas refugiadas, deu uma melhorada ali porque tinha oportunidades naqueles países que elas estavam tentando entrar, para não precisar voltar para a situação do próprio país. Então, as coisas estavam se encaixando, digamos assim. E antes que alguém diga alguma coisa, não, eu não estou defendendo o Thanos, tá? Eu só estou dizendo que, politicamente, como tem menos pessoas, as coisas foram se rearranjando. Não tô dizendo também que as coisas estavam perfeitas, porque eu duvido que estivessem, mas o que aconteceu é que os países relaxaram mais as suas fronteiras por conta disso. E aí, 5 anos depois, quando volta essa galera, surge um grande dilema. De quem são esses empregos, então? Da galera que ocupou esses espaços nos últimos 5 anos ou da galera que sumiu? Porque também a galera que sumiu não tem culpa de ter sumido. Também no aspecto individual dessas pessoas, além dos empregos que elas iam perder por causa que a galera voltou, elas também estavam perdendo suas casas, porque é a mesma coisa. Aquelas casas estavam vazias e foram realocadas para outras pessoas. E aí o que aconteceu é que essas pessoas ficaram sem lugar no mundo de novo. E também é por isso que os apátridas têm muito apoio popular. Por isso que quando eles chamam ali no aplicativo, muita gente se mobiliza. Porque apesar de elas estarem numa situação mais confortável, talvez, do que aquele grupinho ali que acabou sendo selecionado para ser os super soldados, elas também não concordam com isso de os países terem fechado suas fronteiras de novo e pessoas perdendo coisas por conta disso. Porque na real também não é culpa de ninguém, né? Eu acho que agora deu pra entender
entender o que os apátridas estavam fazendo, por que eles estavam agindo de um jeito mais violento. Acho que agora ficou um pouco mais claro do que aquelas pessoas estavam sentindo pra topar virar super soldados e fazer toda essa movimentação aí. Outra coisa que foi muito importante e o ponto principal dessa série foi, claro, o desenvolvimento do Sam e do Buck, os nossos protagonistas. Eles começam de um jeito ali, depois que tudo voltou. O Sam precisa se reajustar, voltar ali pra família, ajudar eles, né, naquela situação, depois de ele não estar lá por 5 anos. E a situação da família dele não tá muito bacana. Tem a situação ali do barco, que eles têm um afeto muito grande, porque é o que representava os pais deles, a vida deles, da infância, mas estava gerando um problema financeiro para a irmã e para os filhos dela. Então ele estava ali naquela situação ao mesmo tempo que ele queria continuar sendo o Falcon, ajudando ali o governo, mas ele estava ali também meio, né, fora do eixo, tentando voltar ao ritmo normal. E o Buck, cara, a gente sabe que, meu Deus, ele é um cara completamente quebrado, porque quebraram ele. Ele fez coisas horríveis e a gente vê que mesmo depois ali daquele tratamento que ele fez em Wakanda, que tirou toda a lavagem cerebral da Hydra, agora que ele sabe tudo que ele fez, mesmo sabendo que não é culpa dele o que fizeram com ele e que ele não tava dentro de si quando ele fez as coisas, ele tava sendo controlado, ele ainda se culpa demais. Então ele é o cara que se acha indigno das coisas. E, diferente do Sam, ele não sabe nem por onde começar, porque a situação dele é realmente muito difícil. Ele tem a obrigação de fazer essa terapia para o governo dos Estados Unidos ter certeza que ele não é mais uma arma. E uma coisa que os dois têm que lidar é com a morte do Steve e com esse legado que ele deixou nos braços deles, mais especificamente do Sam. Mas o Sam não se acha nem apto, nem digno, nem preparado para carregar esse manto do Capitão América e tudo o que ele significa. E aí, com a maior das boas intenções, o Sam tem aquela ideia muito ruim que a gente vê, que é deixar o escudo do Steve no museu. E nisso, o escudo virar propriedade do governo dos Estados Unidos. O Buck logo percebe, né, que é mal furado. Ele falou: Meu, foi o Steve que te deu. Se ele deu pra você, era pra ficar com você. Por que você fez isso? Vai dar uma ruim. E em segundos dá ruim, né? E na verdade, quando o Buck vai falar com ele é porque já deu meio ruim, porque eles já anunciaram o novo Capitão América. Mas falando em Steve, uma coisa que foi muito bacana aqui pro universo MCU, mas também foi bacana pra mim, é essa coisa mesmo do legado do Steve Rogers, né? Quem era o Steve Rogers? Por que que ele era daquele jeito? E por que que ele era especial sendo daquele jeito? Vou explicar pra vocês o porquê foi importante pra mim. O Capitão América não é o meu personagem favorito. Na verdade, eu acho que ali dos Avengers, ele é o meu menos favorito. Por quê? Porque ele tem aquele arquétipo do mocinho mesmo. Do cara que faz tudo certo, o cara naturalmente bom e segue todos os protocolos, que não quer fazer mal pra ninguém e que quer fazer tudo certinho e faz tudo certinho. É o cara que praticamente nunca erra. Eu não gosto muito desse arquétipo, eu gosto muito mais do arquétipo do Buck, que é um cara que sofreu 1000 coisas, mas mesmo assim tenta fazer o que é certo. Eu acho que esses personagens que são mais quebrados ou com mais defeitos, eles têm mais camadas. E aí, por si só, por ter mais camadas, por ter suas motivações mais explícitas, por ser uma pessoa mais complexa, é um personagem mais bem escrito, no meu ponto de vista. Ele chega a ser palpável, parece uma pessoa mais real do que um cara como o Steve. E por isso o Steve não me agrada muito. Não é que eu odeio o Steve Rogers, não estou falando isso, mas é que o arquétipo do mocinho, do herói perfeito, não me agrada tanto. E aí, conforme, né, esses anos todos de MCU foram passando, apesar de eu achar ele um herói bacana, que é ali super importante pro grupo e tudo mais, com certeza ele é o que eu mais ignorava e falava: Ah, tá bom, lá vem o Capitão América fazer tudo certo porque ele é perfeito, incrível, nananana. E aqui, quando a gente encontra essa pessoa que, na concepção do governo dos Estados Unidos, veio substituir
o Capitão América, que é esse cara que é um bom soldado, que faz tudo pelo seu país e que é loiro do olho azul, a gente percebe o quanto o Steve era diferente, o quanto ele era o ponto fora da curva mesmo. O Sam e o Buck falam muito isso, de como ninguém pode ser o Steve, como o Steve é insubstituível. E é até por isso que o próprio Sam, além de outros motivos, não se acha digno de vestir aquelas cores e aquele símbolo, né? Então, eu achei muito bacana mesmo a gente entender melhor quem é esse cara e a falta que ele vai fazer. E, sinceramente, eu comecei a gostar mais do Steve e eu tenho certeza que quando eu for reassistir... Porque eu preciso parar um momento e reassistir todos os filmes do MCU pra relembrar mais coisas. Eu tenho certeza que eu vou gostar mais do Steve e entender melhor quem é esse cara e o porquê que ele é tão especial nesse universo. Outra coisa que... aí é tipo um bônus, né? Do que foi importante aqui falando de MCU é a aparição das Dora Milaje. Porque, pra mim, assim, elas podem aparecer em todos os filmes e todas as séries, que nunca vai ser demais, porque elas são incríveis. É o melhor exército do universo MCU, com certeza. Quero ver Dora Milaje todos os dias na minha vida. Quero ser uma Dora Milaje, entendeu? E falando em Bucky e Dora Milajes, eu quero fazer um apelo aqui à Marvel. A gente teve um flashback ali do Bucky sendo tratado ali em Wakanda pelas Dora Milaje, por aquele tratamento tecnológico com certeza desenvolvido pela Shuri, mas também esse tratamento que parecia ser mais espiritual. E assim, cara, eu achei incrível. E por isso... eu não sei como vocês vão fazer, nem quando e nem aonde isso se encaixa, tá? Porque aí isso é problema de vocês. Mas eu quero um filme ou uma série sobre o período que o Bucky passou ali em Wakanda, porque apesar de não ter resolvido todos os problemas dele, a gente sabe que foi o começo, né, o início para ele se sentir melhor e voltar a ser ele mesmo, esse cara incrível que no final a gente vê sorrindo de novo depois de tantos anos. Então, sério, façam isso, Marvel, por favor, nunca te pedi nada. Agora nós vamos para os pontos que convergem com o mundo real, que essa é a minha parte favorita. Bora para esses pontos. O primeiro, que é indiscutível, que fala nessa série e que fala muito bem, de um jeito bem sério, inclusive bem real, é sobre o racismo. A gente tem um personagem negro que já é um super-herói, mas ele está no caminho de virar o Capitão América. Um dos motivos pelos quais, subconscientemente, o Sam não aceita aquele escudo é porque, no fundo, ele não vê a imagem dele como Capitão América. Como o Isaiah fala mais pra frente, e aí ele percebe o quanto isso é absurdo e quanto isso tem que mudar, ele percebe que sim, o país precisa de um Capitão América. Sabe que ele tem que pegar esse bastão, mas ele tá muito conflituoso. E uma das coisas é essa, por não se ver nessa imagem de algo que represente a América. Mas o racismo não tá só aqui, né? Ele tá tanto nessas coisas um pouco maiores, quanto nas coisas mais sutis. A gente vê ali naquelas cenas, né, quando o Bucky resolve apresentar pro Sam o Isaiah, depois que eles têm toda aquela conversa que a gente descobre a história triste do Isaiah. Quando o Sam e o Bucky saem da casa do Isaiah, eles são enquadrados pela polícia. E eles não são enquadrados por causa do Bucky. A gente sabe muito bem disso. Eles são enquadrados por causa do Sam. E aí, os policiais ficam todos sem jeito quando eles reconhecem o Sam. E aí eles falam, desculpa, foi mal. Eles continuam ali o procedimento, né, por causa dos documentos e tal. E aí levam o Bucky por causa daquela coisa lá da terapia que ele tem que fazer. Mas vamos combinar que se o Bucky estivesse sozinho ou com outro cara branco, ele não ia ser enquadrado e ninguém nem ia levar ele preso porque ele faltou na terapia dele. E também tem outras coisas que escancaram o racismo nos Estados Unidos, que é um país tão racista quanto o Brasil. Eu acho que a parte que mais escancara é
a história do Isaiah. Aqui a gente tem a roupagem de um cara que virou experimento de super soldado junto com vários outros caras negros e que depois eles tinham que ser eliminados porque os Estados Unidos não podia ter super soldados negros. E aí ele vai lá tentar salvar os amigos e vai preso. O governo acha uma ótima ideia fazer experimentos com ele. E assim, como pra eles ele era um ratinho de laboratório e não uma pessoa, mas que para outras pessoas ele era família, eles até falsificaram o óbito dele. E essa coisa de ele ser um experimento durante tantos e tantos anos é uma referência ao estudo de sífilis de Tuskegee, que durou de 1932 até 1972. Ou seja, acabou ontem esse estudo. Isso é muito absurdo e acabou ontem, sabe? Do mesmo jeito que pro Isaiah ele voltar pra casa e poder ter uma vida normal, começou ontem. Depois que ele voltou, ele também viu que pouca coisa mudou. Olha como a vida dele antes de ir pra guerra e a vida do neto dele eram muito parecidas, né? De ser enquadrado pela polícia, de ser sempre suspeito de alguma coisa, pessoas olhando pra você como se você não pudesse pertencer àqueles lugares. E quando o Sam vai visitando o Isaiah e vai percebendo toda aquela história e percebendo como ele tem que mudar aquilo, afinal de contas, é 2021, as coisas precisam ser mudadas. O racismo não pode vencer, sabe? A gente tem que vencer o racismo. Eu acho que um ponto de virada incrível sobre isso é quando ele leva o escudo pro Isaiah ver e o Isaiah não quer nem ver e diz que eles nunca vão deixar ter um Capitão América negro. E aí o Sam pensa, mais um, porque foi o meu amigo que me deu esse escudo e eu não vou vacilar de novo com ele, porque se ele acreditou em mim, algum motivo tinha. Enfim, eu acho maravilhosa essa discussão. É muito importante e apesar de ter toda essa roupagem de super-herói, tanto no caso do Isaiah, tanto nessa coisa do Sam se tornando o Capitão América, é muito real, é muito pé no chão. São as coisas que a gente vê todo dia. E eu adorei que a Marvel resolveu tocar nesse assunto porque é necessário. É muito necessário. As pessoas precisam mudar a cabeça delas. E falando em mudar o mundo, fazer o mundo ser melhor, outra coisa muito importante que se fala aqui nessa série é sobre o discurso de ódio. Que quando você tenta enfrentar as coisas com violência e com um discurso de nós versus eles, deixando os outros como alienígenas, como estranhos, como algo alheio a você, isso é muito perigoso e não importa de onde venha, porque quando você torna o outro uma coisa, não importa se vem de uma pessoa que passou por muitos traumas como a Carly e foi jogada de lá pra cá e não teve a ajuda correta, quando você faz isso e quando você não se importa mais com a vida dos outros porque os outros são diferentes de você, não deixa de ser uma ideia fascista. O Sam tem todo esse discurso com ela de que existe outro jeito de resolver, porque o Sam sabe que existe outro jeito de resolver. Ele passou por muita coisa na vida, como eu falei pra você, esse lance do racismo é presente desde que ele nasceu. E com certeza não vai sumir porque ele virou o Capitão América. Mas ele sabe que ele tem que enfrentar isso e enfrentar do melhor jeito possível, sem querer que aquelas pessoas morram por causa disso. E o Sam fala isso no discurso final dele, de que a gente tem que mudar a nossa visão e tentar resolver as coisas do melhor jeito possível para todo mundo. E ele sabe que é muito difícil, mas que a gente tem que parar de coisificar as pessoas. Então é isso. Essas foram as minhas considerações sobre essa série, que foi incrível. A Marvel está realmente arrasando aqui em Sam and Bucky. Eu não assisti semanalmente no começo, acho que 3 ou 4 episódios eu fui assistir tudo de uma vez. Mas aí eu vi pelas internets que estavam tendo esses assuntos super relevantes na série. E também uma amiga minha, a Alice, falou: menina, você tem que assistir, tá maravilhoso, você vai gostar. E ainda bem que ela falou pra eu ir lá assistir, porque
Eu amei. Essa série realmente tá incrível. É claro que eu prefiro WandaVision, até pelo clima de WandaVision, pela própria Wanda, que eu tenho mais carinho por ela do que pelos meninos, apesar de agora tá defendendo o Bucky de todos os jeitos. Ninguém pode falar do Bucky pra mim que eu vou defender, vou passar pano, tá no meu coração este menino agora. Falando em WandaVision, se você não viu o meu vídeo falando de WandaVision, clica aqui no card, eu não sei muito bem onde fica, mas vai aparecer um card aqui pra vocês clicarem e assistirem o que eu achei de WandaVision. E falando em séries do universo MCU, dia 9 agora estreia Loki. E essa série sim, eu estou no trenzinho do hype. Desde que foi anunciada eu falei, isso vai ser interessante. Uma série inteira com o Loki como protagonista. Esse anti-herói, esse cara controverso que a gente ama amar e ama odiar também. E sim, vão ter vídeos semanais aqui no canal sobre Loki, certo? O episódio lá no Disney Plus sai na quarta-feira. Loki vai sair de quarta-feira e não às sextas, como as outras séries. Já começou causando, né? E o episódio aqui no canal vai sair aos sábados, beleza? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Clicar no gostei para o YouTube recomendar para mais pessoas. Me deixa aqui na caixinha de comentários o que você achou de Sam e Bucky e compartilha com aquele seu amigo que é super fã da Marvel, tanto dos quadrinhos quanto do universo cinematográfico. Eu acho que eu te vejo na próxima. Um beijo e até!